Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Tradição Podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um momento muito importante da Cooperativa Tradição, o momento do reposicionamento de marca, do rebranding, uma nova identidade visual que faz parte de um momento histórico da cooperativa. E aqui em nossos estúdios, para conversar sobre esse assunto, a gente recebe hoje o Fernando Tonos, que é o diretor executivo da Cooperativa Tradição, o Paulo Ricardo Fergutz, que é o gerente de comunicação e marketing da Cooperativa Tradição, e aqui ao meu lado o Samuel Crute Júnior, isso mesmo, né, Samuel? Que é o coordenador de comunicação e marketing da Cooperativa Tradição. Então, peço que vocês se apresentem brevemente para que a gente comece a contar essa nova história da Cooperativa Tradição. Olá, Adriana, tudo bem? Fernando Tonos, sou diretor executivo da Tradição, isso há um ano e meio. Estou na cooperativa desde 2008, mas participo desde a fundação dela, de 2003, então há 23 anos. Já passei pela parte técnica, já passei pela parte administrativa, financeira, industrial, então em todas as partes da cooperativa, né? Casado há 19 anos, pai de 4 filhos, todo mundo pensa, meu Deus, 4 filhos, 4 filhos, né? É uma Hoje história. é diferente, né? 4 filhos, né? Cristão, católico, né? Gosto muito de pedalar, né, Samuel? Gosto muito de pedalar. De vez em quando você vai junto comigo, Samuel, Paulo, né? E é isso aí. Esse é o Fernando. Muito bem. E o Paulo? Quem é o Paulo? Tudo bem, então eu sou o Paulo Ricardo Fergutti, sou publicitário. Estou na cooperativa há 3 anos como gerente de comunicação e marketing. Vim do varejo, né, para o agro. Aqui estou adorando esse segmento, né, principalmente a cooperativa, pela abertura, pelas oportunidades que ela tem e pelo crescimento da cooperativa. Também sou ciclista, né, junto com o Fernando, a gente faz algumas pedaladas, mas tive diretamente ligado nesse projeto a gente chama de simplificação da marca, né, de modernização Uhum. desse novo momento. E também sou casado, sou pai da Cecília, né, e estou muito empolgado com esse momento dessa oportunidade, né, que a cooperativa trouxe para esse grande projeto. Samuel. Bom, eu sou o Samuel Prutti Júnior, sou publicitário também, sou pai da Aurora, casado com a Marina. Não sou ciclista, mas sou motociclista. Então, é quase tem que ter motor, dá muito trabalho pedalar. Também sou professor universitário há 15 anos. Estou na cooperativa Tradição há um ano e já cheguei com esse grande desafio aí, junto com todo o nosso time, de trabalhar com esse projeto tão importante para esse momento que foi a atualização da nossa marca, né? Essa nova visão que a cooperativa está trazendo, seguindo já o caráter inovativo que ela sempre teve. Então, eu já cheguei, né, com esse grande desafio e tem sido um momento muito importante na minha carreira e muito importante também para a cooperativa aqui desenvolver, né, projetos com esse grau de inovação. Então, a gente está bem satisfeito e bem feliz. Muito bacana. E é importante para a gente conhecer um pouco sobre vocês, porque o perfil de vocês faz parte desse momento do que vocês estão trazendo agora, sobre esse momento histórico aqui para a Cooperativa Tradição, com toda certeza. E nós, agora, falando em Cooperativa Tradição, precisamos dar um passo atrás, digamos assim, e entender de onde começou, como foi criada a marca anterior à Cooper Tradição. Fernando, conta pra gente, você participou daquele processo, o que que você tem para nos contar da Cooper Tradição? Então, Adriano, eu estava na universidade na época, eu me formei em 2004 e a Cooper Tradição foi fundada em 2003, mas eu participei aí de toda a história dela, né, de como que ela foi criada. Então, por que do nome Cooper Tradição? Né? Primeiramente, os fundadores da cooperativa Tradição, né, na época Cooper Tradição, o Julinho Tonos e o Gelson Correia, estavam já em Pato Branco já desde 1976. Então, eles estavam aqui a longa data. O nosso vice-presidente, o Gelson Correia, veio um pouco depois, em 94, mas o Julinho desde 1976. Então, ele trabalhava no agro, né? Ele se formou no Colégio Agrícola naquela época, em 76, já veio para Pato Branco. Ele montou uma revenda de insumos em 86. E até 2003 ele trabalhava com os produtores que a gente sempre falou que eram os produtores tradicionais da região, né? Então, Olha principalmente só. aqui na região de Pato Branco, Clevelândia, Mariópolis,
Itapejara, Bom Sucesso. Então ele conhecia todos os produtores tradicionais da época pelo tempo que ele estava na agricultura aqui, né? E em uma viagem que ele fez com as cooperativas, naquela época o Julinho, ele administrava uma revenda de insumos, ele começou a entender um pouquinho melhor sobre cooperativa. E foi, nossa, mas o futuro é cooperativa, o futuro não é revenda. Cooperativa é muito mais, socialmente é muito melhor para todos. É, consegue desenvolver muito mais, consegue industrializar, que naquela época a revenda a gente via que tinha uma certa deficiência, tanto na parte tributária quanto da parte social. E o Julinho começou, vou estudar um pouco melhor sobre cooperativa, né? E nos momentos que eu vinha de férias da faculdade, eu participava desses momentos. E a gente foi visitar uma cooperativa em Londrina naquela época, isso em 2002, depois da viagem que o Julinho fez com as cooperativas, que foi uma viagem através da Bayer. A gente foi para Londrina, eu tive a oportunidade de ir junto. Daí no carro, voltando de Londrina, depois de visitar aquela cooperativa, a gente pensou, poxa, mas se a gente vai montar uma cooperativa, como que ela vai ser bem inicial, né? Era a parte ainda bem ainda embrionária, né? Como que ela vai se chamar, o porquê e tal. E foi isso, poxa, mas a gente está na região desde 1976. A gente está com os produtores mais tradicionais, né? Por que não fazer cooperativa agropecuária tradição? Cooper tradição. Então, assim que fundou o nome, né? De uma viagem de Londrina, na metade da viagem a gente ficou umas 2, 3 horas discutindo o porquê desse nome ou não, e assim que surgiu. Então, foi bem engraçado aí o jeito que foi fundado, bem simples, vamos falar a verdade, né? Simples. Mas marca muito, né, do que é a cooperativa, né? Apesar dela ser bem jovem comparado com as demais, que as demais aí têm 60, 70 anos, a gente veio de uma outra época, né? Até o CEPAR mesmo fala que a gente é uma cooperativa bem moderna, mas o nome é tradição. Então é assim que foi fundado. É simples e uma história linda. Fernando, e uma curiosidade dentro dessa história. Quando você fala sobre estudar, entender um pouco mais sobre cooperativa, aqui na região sudoeste, naquela época, cooperativa não era uma cultura, não se tinha essa cultura, principalmente no agronegócio de cooperativismo. Nessa época, principalmente de 95 até 99, 2000, tanto as revendas quanto as cooperativas passavam por um momento muito delicado. Eu lembro disso, né? Preços muito baixos de commodities, teve várias cooperativas que entraram em insolvência. A própria Capeg aqui em Pato Branco estava muito mal. Exato. E então foi muito arrojado, até o Julinho fala muito nessa palavra arrojado, de poxa, a gente vai sair de uma revenda que era um negócio, né, dele, do Gelson, tinha mais alguns sócios na época, né, e montar uma cooperativa, deixar de ser dono, né, para ser sócio, né, e montar uma cooperativa na época que veio do momento ruim do cooperativismo aqui da região, por causa que também teve uma falência de uma cooperativa aqui em Francisco Beltrão, aqui do lado, e a Capeg também estava mal. Então, até pegar confiança, né, de todos os produtores, apesar que os produtores que trabalhavam conosco tinham muita confiança conosco. Até a gente faz pesquisa de Uhum. mercado, né, Paulo? A gente vê que a nossa maior fortaleza é o relacionamento e a confiança que temos com o nosso cooperado, né? E então foi muito arrojado mesmo, friso de novo essa palavra, né? O Julinho, o Gelson na época, né, de fazer essa constituição da cooperativa. Muito bem. E agora 2025, vocês escolheram, foi o momento escolhido para um reposicionamento, uma mudança da identidade visual que vai muito além da identidade visual. Por que esse momento e o porquê desta mudança agora? Uhum. Eu participei diretamente, né, dessa transição desde que eu entrei, né, o Fernando e a diretoria solicitaram, vamos fazer um estudo, né, como que tá a nossa marca, a nossa imagem, e a gente estava no momento dos 20 anos da cooperativa, né, isso foi em 2022, e assim, estava muito recente também no agronegócio, e a gente entendia que a gente tinha algumas dificuldades de aplicação da marca, né? Por ela ser muito extensa, né? Tá em caixa alta. Então eu uso como exemplo, tu vai num uniforme de time, que é onde a gente patrocina, que tem vários patrocinadores, a gente lia o nosso ícone, que era muito forte, né? Uhum. E para os 20 anos, a sugestão como estratégia de comunicação, a gente criou um selo de 20 anos para também
né, nós como setor, eu principalmente, estar mais confortável e conhecer melhor esse público e a cooperativa, né? E a gente veio trabalhando, né, nesse período já, estudando, e a cooperativa está passando por um momento de industrialização. Então já tinha esse desejo da diretoria de trocar de cooperativa agropecuária tradição para cooperativa agroindustrial tradição. E aí, com a chegada do Samuel também, a gente montou fez um estudo bem aprofundado do mercado, outras cooperativas, como que elas se modernizaram, né, a sua marca, e a gente entendeu que o nosso ícone é muito forte, né, tanto que a gente só trouxe ele de uma forma mais leve, mais moderna, e a simplificação da marca. Na tradição ele fala muito, né? Tradição no agro, né? Igual o Fernando falou, apesar de nós ser uma cooperativa do nome tradição, mas sempre foi jovem e muito inovadora, mas a palavra tradição fala muito, né? E passa muita confiança, que esse é um dos pilares da cooperativa. Então, com essa mudança do agropecuária para o agroindustrial, a gente viu, não, é um momento de reposicionamento da marca, né? De visão de futuro por esse processo e está sendo muito natural essa mudança, E, né? e outro detalhe bastante importante, assim, é que a nossa rede de parceiros já nos chamavam de tradição, Uhum. né? Então, aqui em Pato Branco, por exemplo, muitas pessoas falam Cooper, pô, mas fora é o pessoal da tradição. Então, culturalmente, isso já tinha uma conexão muito forte. A gente investigou nesse estudo, a gente percebeu isso e trouxe para o projeto, né? E a marca anterior, ela foi inovadora no tempo que ela foi implementada, que foi no ano de 2013. Então, de 2013 para 2025, muita coisa mudou na comunicação, muita coisa evoluiu. A gente tem todo esse processo da digitalização, né? O agronegócio muitas pessoas que não estão nesse meio, às vezes não entendem o quão inovativo é esse setor, né? Então, tem muita coisa legal, tem muita inovação. A própria comunicação é muito evoluída dentro do Uhum. agronegócio. A gente pode, eu que estou há menos tempo, né? Estou percebendo essas mudanças ainda, mas sinto que é um lugar que tem um ritmo de inovação muito alto. Então a gente entendeu nesse processo do brand que de 2013 a 2025 a marca anterior funcionou muito bem, uma história que aconteceu, ela foi inovadora, né? Mas houve uma necessidade natural dessa atualização por conta dessa evolução da própria comunicação e do agronegócio como um todo, né? E como a tradição está sempre buscando as coisas novas, sempre procurando estar na vanguarda do negócio e da comunicação também como um suporte para esse negócio, né? A gente desenvolveu esse projeto, estamos, né, bastante seguros com essa mudança e tem já gerado bons resultados, né? E tem sido bem aceita aí por todo o ecossistema da cooperativa. E acaba sendo curioso, porque por muitos anos a gente associou Cooper, e agora nesse processo de reposicionamento, de um momento de mudança de transição, a gente volta lá para as origens, a tradição de novo sendo enfatizada, sendo fortalecido no nome, que é um nome que carrega um significado muito grande, muito forte. Se, inclusive, né, Paulo, todo mundo que vinha perguntar para nós assim, como é que foi o processo, né, nós nunca vamos deixar de ser Cooper, né? É, Sim. Tradição, é, né? Nós somos uma cooperativa essencial, né, em todas as suas frentes, né? Mas a tradição é uma simplificação do nome. É bem interessante também lembrar lá em 2003 como que era a nossa marca. As coisas evoluem muito, né? Então, só pensar na Nike, Coca-Cola, tal, como evoluiu a marca deles. E a gente olha para a nossa em 2003, a gente, como que podia ser isso? É até engraçado. Daí você, quando a gente mudou, foi uma mudança muito drástica em 2013. Nossa, mudou totalmente a nossa E marca. foi muito inovadora na Muito época. inovadora na época. muito assertivo. Mas você enxerga hoje a nova, né? Você fala, nossa, como evoluiu, como ficou mais leve, como ficou mais limpo. Sim, acompanhando, né, esse momento, que é esse momento da Tendência. digitalização das Isso. múltiplas plataformas, né? Então, o projeto foi pensado essencialmente para que a gente consiga deixar nossa marca alinhada com esse momento do mercado e com o momento da cooperativa, né? Que a gente está pensando muito agora, está agindo agora, mas já com uma visão de futuro bem desenhada com a industrialização e esses novos processos. Então, a marca conversa muito com esse momento. E aproveitando essa sua fala, então, Samuel, conta pra gente como é que foi esse processo da criação dessa nova identidade visual. Então, com a minha chegada na cooperativa, né, o Paulo, que é o nosso gerente de comunicação e marketing, a gente sentou, né, o Fernando já tinha deixado bastante claro qual que era a intenção da cooperativa em relação a esse processo, alinhado com toda a nossa diretoria, e isso a gente precisa ressaltar, né?
E a nossa diretoria nos deu todas as condições, né, tanto na parte criativa quanto todo o suporte necessário para que a gente pudesse desenvolver esse projeto. Sobretudo, confiou também no nosso trabalho. A gente poderia ter contratado uma consultoria de brand, por exemplo, mas eles confiaram, né, no nosso talento e na nossa Uhum. capacidade executiva desse projeto. Isso foi muito bom, né, motivou muito a gente a trazer o melhor. E aí a gente foi investigar, né? Foi investigar o que estava acontecendo no mercado, a gente foi observando outras organizações dentro do cooperativismo e fora do cooperativismo também estão nesse momento de grande velocidade de inovação. A transformação digital foi um dos caminhos que me trouxeram para a cooperativa, então a gente também trouxe essa bagagem de como que é a comunicação digital, como que os meios estão se comportando, como que as marcas estão reagindo a esses novos ambientes de comunicação. E a partir desse momento a gente começou a formatar, a desenvolver e amadurecer esse projeto do novo brand da cooperativa. Então, acho que esses foram os pilares, né? A gente manter a história, respeitar tudo que foi construído até aquele momento, né? Porque a marca foi mais uma atualização para esse momento do que uma pivotagem de negócio. Ela continua sempre inovadora, ela continua com um crescimento bastante acelerado, né? Com um ritmo de abertura de novas oportunidades sempre acontecendo. Então a gente levou muito isso em consideração de colocar o passado, o presente e o futuro de mãos dadas para que a gente mantenha tudo que foi construído e também já se preparando para aquilo que vai acontecer daqui para frente. Que lindo, passado, presente e futuro de mãos dadas. Bom, então temos aqui no telão a nova marca Tradição. Eu peço para que vocês expliquem para a gente então sobre esses novos elementos, essa nova comunicação visual da cooperativa agroindustrial Tradição. Isso foi um estudo que a gente fez, então, junto com a diretoria, assim, entender, né? Eles que montaram a cooperativa, que sabem, né, a fundo a essência, e como o Samuel falou, foi uma abertura muito boa, assim, foi uma troca de informações, né? Então, até no começo a gente estava um pouco vamos dizer, vamos ser mais cauteloso, não, e eles deram, não, se vamos inovar, vocês têm a liberdade, pode, né, vamos, né, até a gente trouxe uma primeira opção ali, não, vamos, o primeiro passo foi estudar, é o momento para mudar toda a marca? Não, a gente entendeu, não, a gente tem, né, já uma história, tem uma referência, não estamos mudando de segmentação, é só uma atualização, a modernização, né? Uhum. Aí a gente foi para o lado do Cooper, né? Porque era Uhum. o que a diretoria no começo que se agrada, ele é sugestivo, ele é um nome que Carinhoso. É que acolhedor. É isso, que carinhoso, né? ele fala do negócio, mas hoje a gente tem 4.800 Cooper no Brasil. Então, como que a gente vai se Hum, diferenciar desse meio, mas mantendo a nossa essência? Não ser mais uma na Isso. marca. Então, a gente trouxe a essência dela mesmo, que é a tradição, né? Então, a gente está trabalhando nesse primeiro momento como a nomenclatura, até de uma forma de a gente se apresentar como cooperativa agroindustrial tradição, cooperativa tradição, ou tradição mais natural, leve. Não Uhum. estamos forçando muito né, essa mudança, porque a cultura é um dos elementos mais difíceis de mudar. Que nem na parte digital a gente já mudou, está mudando, né, outras frentes, mas a composição da marca facilitou também muito, né? Dela ser reconhecida e associada com a nossa marca anterior, né? Então isso vem facilitando muito e os mercados onde a gente atua, principalmente o Cepar e os fornecedores já nos viam como tradição. Uhum. Então, até eles brincam com nós, nós estamos Já mais evoluídos na lá. frente. É, mas está sendo muito natural. E dos elementos de criação, de composição, o Samuel pode falar um pouco mais, porque ele foi a fundo nisso e trouxe as propostas, né? Como eu fiquei responsável pela parte executiva do projeto, né, eu acho que um cuidado que a gente teve, que foi muito assertivo, né, Paulo, foi manter a estrutura simbólica, né? O nosso ícone, ele já tem uma força muito grande, ele já tem um reconhecimento cultural muito grande, e a gente precisou respeitar isso, né? Para que os cooperados entendam, para quem está nos assistindo, quando a gente fala o ícone, é o símbolo. E É tem a um detalhe camisa muito aqui, ó. importante sobre isso, que é assim, nós mudamos, nós atualizamos, mas a nossa essência é o cooperativismo, né? Então a gente não pode esquecer nunca disso, inclusive o nosso presidente sempre fala, né, que a gente nunca pode esquecer que a base do nosso sucesso são os nossos cooperados, isso é o cooperativismo
na prática, é a essência do que é a cooperativa tradição. Então a gente tratou isso com muita delicadeza, né? E por isso o ícone se manteve na sua estrutura simbólica principal, ele manteve a estrutura, manteve o reconhecimento, ele só foi atualizado para que ele pudesse reagir de uma maneira mais natural, mais profissional, né, e mais flexível nos diferentes ambientes de comunicação. Então esse foi o desafio criativo, né, de a gente conseguir fazer com que toda a identidade visual consiga andar em todos os meios aonde a gente está, consiga manter esse reconhecimento cultural com os nossos cooperados e com a nossa rede de parceiros e com o nosso time também, que precisa se manter, né, engajado com esse pertencimento ao que significa fazer parte da cooperativa tradição. Então, esses foram os pilares assim que sustentaram a estrutura criativa desse projeto. E numa parte um pouco mais técnica, né, Paulo, o desafio que a gente teve foi a questão dos acentos, né, porque a internacionalização da marca, né, nas outras línguas, sobretudo no inglês, por exemplo, a gente não tem as acentuações. Uhum. Então, o C cedilha e o tio do A, né, foi um ponto que a gente prestou bastante atenção para suprimir visualmente, né, para ele manter o significado, manter a leitura, mas a gente conseguir conectar ele com toda a estrutura do projeto na parte visual e também usar, nesse primeiro momento, já o cooperativo agroindustrial junto com a marca principal, para a gente já ir reforçando também esse momento. Então percebe que são vários desafios, né? É um desafio estético, é um desafio cultural e também da gente já ir imprimindo, né, no mercado esse nosso novo posicionamento como cooperativa agroindustrial. Agora eu vou. Isso. Perdão, Paulo. Só complementando, né, da questão visual, né, a nossa estrutura visual, então ela ficou com o ícone, a gente trouxe ela numa fonte em caixa baixa, já falando com a digitalização, o nosso I ali no do Tradi, também a gente humanizou ele de uma forma que ele traga essa perspectiva de ser uma cooperativa, né, de pessoas, mas também que ele está nesse passo de inovação e industrialização. Então, se perceberem, ele tem uma humanização, ele foi trabalhado mais arredondado, trazendo isso. Os nossos assentos e o cedilha é uma folhinha de soja, então a Uhum. gente trouxe essa redução, né, da folha de soja ali no cedilha, trouxe no assento, né, são duas folhas, daí que trouxe Se junta. essa simplificação, né, da nessa dificuldade que a gente tem Sim. com assentos e cedilha. Então, de uma Ficou forma leve, né, moderna e que Ah, ela tá aqui, ó, trabalha em Paulo. grandes frentes, que nem aí das outras linhas de negócio também. Então, todas as linhas de negócio são tradição, sementes, tradição máquinas, tradição pecuária, sempre o nome tradição em evidência, como a marca mãe. Muito bem. E a pergunta que eu faço para vocês é: vocês devem ter quebrado a cabeça em muitos momentos, porque é tradição. Então, você inovar dentro desse conceito, desse nome tradição, deve ter sido um desafio bastante grande. sem dúvida, né? Mas nós temos a tradição em estar sempre né? A tradição aqui dentro, está sempre pensando em coisas novas, pensando em novos projetos. E com o processo da marca não foi diferente, né? Tem essa inovação serial em todos os setores e a nossa preocupação principal, né, como eu citei, é que a gente conseguisse conectar todos esses elementos, né? A Uhum. cultura, o cooperativismo, o pertencimento e esse reconhecimento da sociedade, porque é um desafio muito grande você atualizar um projeto desse numa organização que tem o tamanho e a dimensão da cooperativa tradição, né? Não é só tamanho, não é só grande, várias unidades em várias cidades, mas é a dimensão que Uhum. ela tem com o negócio, com a rede de parceiros, com a comunidade, né? Se não é só a comunidade do Sudoeste do Paraná, são todos os lugares onde a gente tem atuação. Então, são diferentes mercados, diferentes pessoas, diferentes estados, diferentes níveis de relacionamento. Então, tudo isso precisa estar contemplado, né? Então, a gente teve um cuidado muito grande, a gente quebrou a cabeça, assim, a gente foi buscar o que tinha de melhor, né, dentro da comunicação, a gente pesquisou em projetos nacionais, projetos internacionais, para poder trazer, né, para a nossa área criativa, para dentro do nosso setor e para proporcionar para a cooperativa o que tem de melhor dentro de comunicação e de consistência de projeto de brand. E a intenção é justamente fortalecer a comunicação com os públicos da cooperativa tradição? Isso mesmo, né?
Então, a cooperativa ela atua em várias frentes, né? A gente vê o agronegócio se transformando também, a questão da sucessão. Então, se comunicar com esses novos públicos também, não perdendo a essência, né, da cooperativa, e também nas frentes de negócio. Então, hoje a gente tem o agricultor, a gente tem relacionamento com empresas, vamos dizer, multinacionais, a gente tem as frentes das indústrias com o B2B, das sementes. Então, a gente pensou em todo esse ecossistema, né, onde a gente está inserido, que ela fosse uma marca que conseguisse transitar naturalmente e manter-se a nossa essência. Fernando, e você que está desde o começo participando de todo esse processo, vocês viram essa necessidade? Porque quando a gente fala em rebranding, quando a gente fala sobre comunicação visual, reposicionamento de marca, é apenas um dos elementos que reflete uma necessidade que vocês viram de dialogar, de se comunicar com esses novos públicos, com esse novo momento do agronegócio, porque você nos trouxe antes, quando a Cooper Tradição começou lá atrás, a realidade de mercado era outra, do próprio agronegócio. Uhum. Então, essa nova identidade visual, ela conversa justamente com esse novo momento do agronegócio? Era a nossa preocupação de transmitir nosso momento, isso aí mesmo. Hoje a cooperativa ela tem que ser leve, ela tem que ser rápida, ela tem que ser eficiente, tem que ser digital. E a nossa marca anterior não mostrava isso. Como o Paulo comentou, era caixa alta, pesada, não mostrava como que o momento da cooperativa. E a nova marca mostra muito bem isso, sabe? Ela mostra uma marca mais inovadora, né? Mais leve. Acho que a leveza é o que mais marca, assim. Até eu era bem, pô, eu gostava muito do ícone anterior, sabe? Eu gostava Uhum. muito mesmo. Daí quando vocês trouxeram a proposta do novo, eu falei, nossa, ficou bom. Ficou bom mesmo, sabe? Né? E mostra então bem o momento nosso, sabe? Né? Então todas as nossas nossos negócios estão indo para serem mais eficientes. Você pega a nossa indústria que a gente está construindo aqui, né? Vai ser a indústria mais moderna do Brasil, né? Olha. Então isso não é demagogia, isso aí todas as empresas falam mesmo, né? Conforme vai vindo as indústrias, elas vão sendo mais eficientes, mais modernas, 4.0. Nosso moinho de trigo que a gente terminou no ano passado, em Itapejara. O pessoal, ele, pelo iPad, ele consegue operacionalizar de casa o moinho, sem nenhuma pessoa, Olha que né? Ah, sensacional, isso hein? aqui traz mais eficiência, Uhum. né? Traz mais rentabilidade. É isso que a gente precisa levar para o nosso cooperado. A gente precisa ter uma cooperativa, ele quer uma cooperativa que dá confiança para ele, né? E isso é só com inovação, isso só com tecnologia, isso só com digitalização, né? E a marca anterior não mostrava isso. E a Então, gente tem um novo público também, um novo cooperado, porque quando a cooperativa começou, esses pais já estão fazendo a sucessão agora, aquelas crianças pequenas já estão assumindo os negócios. Então, é uma forma também de se comunicar com esse público mais jovem. nós temos que comunicar com as três gerações, Três, né? Então, o público mais, né, 60 a mais, vamos o dizer avô, o assim, pai e o filho. né, de 40 a 60, né, e a de 15 até 40. Então, são maneiras diferentes e a gente tem que se comunicar muito bem com todos eles. São nossos cooperados, né? Então, nós temos que estar perto de todos eles, né? E a cooperativa é deles. Nós temos que fazer aquilo que eles precisam. Fernando, então, agora voltando lá atrás, quando começou a Cooper Tradição. Hoje, vocês viram a necessidade de uma nova marca, de uma nova identidade visual, justamente para dialogar com novos públicos. Porque hoje temos aí, dentro da cooperativa, três gerações. Tem aquele neto, aquele filho que era pequeno na época do início da cooperativa, agora nos negócios. Então, essa nova identidade visual é para se comunicar com todos esses públicos. Isso aí, ela tem que agradar a todos. Como nós temos o público aí dos 20 ao 40, que está assumindo a propriedade, a sucessão, do 40 ao 60 e o acima dos 60. Então, nós temos que comunicar bem com todos eles, né? São todos cooperados, tem a sucessão e mostrar, né, a nova fase da cooperativa. Hoje a cooperativa ela está num momento muito legal aí da industrialização, que é uma fortaleza nossa. Hoje, para exemplificar, nós temos três fortalezas. A primeira são os nossos cooperados, então pela base do prosperar. Então aí 80% dos nossos cooperados fazem parte da nosso prosperar.
que estão as 3 gerações, né? Então, que nós comentávamos, né? A segunda é a industrialização, que cooperativa que industrializa hoje, né? A gente enxerga, até o CEPAR mesmo fala, que ela tem muita dificuldade na gestão, em rentabilidade, em crescimento, por causa que hoje a rentabilidade que dá não é a comercialização de insumos e não é o recebimento de grãos, e sim é você transformar o produto, que é a nossa fase que a gente está hoje, né? E um outro pilar seria a gestão. Nós temos que ter uma gestão muito leve, é aí que vem para a marca, é isso que eu queria falar. Hoje nós temos que ter uma marca que mostra, né, o estado que nós estamos hoje. Então, mais leve, mais digital, mais inovador, né, que caminha bem em todos os ambientes, tanto na industrialização, quanto no nosso cooperado, né, quanto na gestão, né? Então, a marca hoje ela consegue representar muito bem a fase que a cooperativa está. Muito bem. E Paulo, como é que está sendo essa transição? Como é que está sendo a implantação da nova marca nos materiais, até para que os cooperados mesmo saibam conforme eles estão recebendo, às vezes, um material diferente, para que eles estejam cientes desse processo? Isso, foi muito estudado, assim, a gente planejou bastante, né, junto com a diretoria, depois da aprovação da marca pela diretoria, a gente fez toda uma mensuração do impacto dela. Então, o impacto que ela teria visual, né? Então, a gente flutuou entre todos os setores da cooperativa, entendendo esse impacto, tanto para parte financeira também, para como a gente faria essa transição. Uhum. Após a aprovação com a diretoria, a gente aprovou com o nosso conselho, né? Foi muito bem aceito pelo conselho, assim, que nos deu um respaldo e uma segurança para seguir em frente. Após isso, a gente fez na nossa convenção estratégica, então, para o nosso corpo estratégico, para ele estar todo na mesma página, na mesma linguagem. Depois a gente levou para todos os nossos colaboradores da nossa confraternização de final de ano, já com essa nova identidade. Então já trabalhou eles, fez essa apresentação. Com nossos cooperados, a gente fez nas pré-assembleia, então foi unidade por unidade, explicando o porquê da mudança, né? Que é uma simplificação da marca. E para a mudança final, né, de estatuto e tudo, a gente precisava da AGO. Então foi levado para a AGO, que é aquela mudança do agropecuária para o agroindustrial, Uhum. né, na razão social mesmo ali que a gente precisava da aprovação da AGO. E foi unânime, né, a aceitação assim, foi muito boa. E aí a gente já estava nesse processo de transição. Então a gente começou a trabalhar primeiro a parte digital, onde a gente tem um controle mais rápido e direto. Após a parte física, então uniformes, frota, agora está começando a parte das fachadas, né? Esse impacto visual né, com o nosso colaborador, mas principalmente com o nosso cooperado. Então, todo o material nosso também de brinde, papelaria, foi todo trocado e sendo inserido no dia a dia. E essa transição a gente planejou para 2 anos, né? São 2 anos de transição. A gente sabe que a cooperativa hoje ela tem uma abrangência muito grande, não só questão de unidades, mas nas frentes de negócio. Então, vem trabalhando isso. E o principal é a cultura, né? A cultura a gente sente que é algo que o Cooper tradição está muito enraizado, né? O Uhum. Cooper igual a gente na apresentação falou, a gente não vai deixar de ser Cooper, esse é um apelido Carinhoso. carinhoso, é um modo da gente se relacionar, né? A gente continua sendo Cooper, mas no nosso discurso, né, a gente já está trazendo, né, a partir da AGO como cooperativa tradição. Então, é um processo que a gente entende que ele é mais cultural, que o visual tu consegue, imprimiu lá, tá a marca nova, mas o cultural que é algo que a gente está trabalhando bastante e gradualmente, então, toda a estrutura da cooperativa está sendo mudada de forma mais, assim, a gente não decidiu, vai ser do dia para a noite, vamos mudar tudo. Não, porque o impacto financeiro disso é muito grande, né? Uma estrutura, uma fachada, né? Eu acho legal fazer um comentário, Paulo, que quando a primeira que a gente levou primeiro para a diretoria, e tal, depois a gente foi no conselho para mostrar, né, o novo brand. E no conselho hoje, Conselho Fiscal e Administração,
né, que a gente sempre tem que aprovar com eles que nos direcionam qual que é o norte da cooperativa. Quando a gente mostrou a nova marca, e o conselho está formado por 2/3 pessoal mais experiente, vamos dizer assim, e 1/3 de pessoal mais jovem. Até a gente tá para trazer um pouco mais assim de inovação, assim, sabe? E todos eles assim gostaram muito da marca, que assim é o reflexo do nosso cooperado, né? O conselho tem que mostrar aí como que é o reflexo aí de toda a nossa, né, nosso quadro de cooperados. E eles gostaram muito, né? O conselho assim aprovou assim de imediato, né, Paulo? Uhum. Você também estava junto, Samuel também estava Sim. junto ali na reunião do nosso conselho. Eles, nossa, gostamos muito, assim, muito mais inovador, muito mais leve. A gente conseguiu transmitir para ele que participa aí quinzenalmente aí de todas as reuniões aí do conselho, todas as decisões mais complexas eles participam e eles gostaram de imediato aí da nova marca. E para nós, como profissionais, é muito bom ouvir isso, né? Porque a gente apresentou um projeto. É Mas o isso, bom briefing, né, Uhum. desdobra num bom trabalho. Então a gente né? debruçou, é aquela velha história, né? Treino duro, jogo fácil. Então a gente fez o tema de casa, né? Boa. Pesquisou bem, analisou bem todas as possibilidades e daí conseguiu refletir, né, nesse projeto tudo aquilo que o nosso público, que as pessoas que estavam diretamente envolvidas e depois desdobrando, porque o Paulo explicou, né, que foram várias etapas. Então, a primeira etapa foi com a parte estratégica, depois com o nosso grupo de colaboradores e depois na AGO com todos os cooperados e com a sociedade de forma geral. Que também isso foi uma coisa que a gente se preocupou, né? Que é o que eu falei antes, a diferença entre o tamanho e a dimensão. Então, nós temos um grande tamanho como negócio, mas uma grande dimensão na sociedade, né? Então, além das fronteiras do agronegócio, como que a gente se relaciona com as outras camadas da sociedade? Isso também era uma preocupação. E um outro ponto muito importante desse projeto, que tem a ver com isso que o Paulo falou dos 2 anos para fazer essa transição, é a sustentabilidade. A gente não poderia simplesmente pegar, chegar nos nossos estoques e dispensar tudo, jogar todo o nosso material Uhum. fora, né, e causar um impacto negativo. Então, a sustentabilidade, né, como negócio, como projeto e também, né, com o meio ambiente, com todo esse processo, foi algo que a gente levou muito a sério, levou muito em consideração. Por isso que tem esse período, né, de transição que o Paulo já comentou. Muito interessante quando você fala no briefing, até porque às vezes os cooperados não trabalham muito no dia a dia com a comunicação, não têm o entendimento que é esse trabalho de pesquisa, de levantamento, de busca, de coleta de informações para chegar a uma marca que fosse do agrado, que conversasse com todos os públicos de vocês, justamente para que não fosse algo impositivo, e sim que fosse o reflexo do que o público realmente queria ver. E é exatamente isso, e não é só o visual, né? Por exemplo, toda a nossa roupagem nos meios, como rádio, por exemplo, tudo isso muda, né? Não é mais Cooper Tradição, é Cooperativa Agroindustrial Tradição, ou Cooperativa Tradição, ou só Tradição. Então tem toda a roupagem dos nossos programas de rádio, né? Tem todo o nosso relacionamento com os nossos parceiros que vão fazer apresentações de inovações, até a própria cooperativa, quando a gente vai fazer pequenos eventos nas unidades, a maneira como a gente traz esses aspectos, né, essa cultura dessa nova comunicação. Então é um projeto complexo, não é uma coisa muito simples que você vai lá, troca uma figurinha por outra e acabou. É muito mais complexo do que isso. Isso, e também a Perfeito. gente fez para ajudar, ilustrar e mostrar esse momento da cooperativa, a gente fez um manifesto, né, um vídeo Uhum. manifesto, que foi muito bem construído para mostrar essa transição. Então, da onde a gente vem, né, essa história muito bem construída, mas sim uma visão também de futuro, né, para onde a cooperativa quer ir. E no centro disso, o nosso cooperado, nosso colaborador, né, os nossos parceiros. Então, isso ficou. Esse manifesto ele fala muito sobre isso. E agora também a gente tem nosso vídeo institucional mostrando esse novo momento, né? Até a gente pode deixar o link aí para o pessoal Isso que eu ia falar. assistir, Isso. né? Os dois materiais aí, eles são, além de ser visualmente muito agradável, mostrar o que é a cooperativa, ele mostra, o nosso vídeo institucional, ele mostra todas as frentes de negócio, né? De uma forma inovadora, como a cooperativa é, direta e como soluções integradas para o agronegócio, né, como um todo. E é muito bacana porque essa história, essa explicação, 2 anos é um processo longo que mostra a grandiosidade justamente disso, que é muito mais do que uma troca de uma identidade visual. É uma fase que a cooperativa Tradição está passando. E, Fernando, quais são os novos passos?
qual é o futuro que se desenha para a cooperativa a partir de agora e que essa nova identidade visual reflete isso? Primeiro é bom frisar que nossos valores não mudam, né? Uhum. Então, somos tradição, então a ética, o relacionamento, o cooperativismo, a confiança, nossa maior fortaleza com o nosso cooperado é a confiança que ele tem conosco, isso não muda, né? Então, por isso que tradição, né, continua, né? E os próximos passos é cada vez ser mais eficiente, ter uma gestão cada vez melhor, né, cuidando mais dos detalhes, isso é muito importante. Hoje, conforme vai crescendo o nosso faturamento, o nosso volume, qualquer detalhezinho faz muita diferença no final, né? Então a gente tem que ter muita leveza e muita agilidade, que isso mostra agora na nova marca, para a gente se movimentar rápido. Apesar do tamanho que a gente está ficando grande, a gente não pode perder a nossa agilidade e a nossa leveza, principalmente nos nossos processos internos, né? E com o relacionamento com o nosso cooperado. Bom, tudo isso pensando nesse horizonte, nesses próximos passos que vocês também tiveram todo esse trabalho relacionado à marca. Sim, complementando isso que o Fernando já colocou, né, toda essa agilidade ela vem da inovação. A inovação ela está em todos os lugares, né? Ela pode ser pequena, pode ser grande, né? O importante é a gente estar com um olhar atento para isso, melhorar os nossos processos, sempre reiterando os nossos valores, não esquecendo, né, do que nos trouxe até aqui. Mas é muito importante a gente estar com esse olhar muito afiado assim sobre a inovação, porque o nosso meio permite isso. Nós temos as condições, né, temos um ambiente propício aqui dentro da Cooperativa Tradição para melhorar, para inovar, e eu acho que esse é um aspecto muito interessante que todos os nossos setores precisam estar muito atentos. Isso, e como comunicação, essa mudança também nos traz, né, uma tranquilidade, uma naturalidade para trabalhar hoje com novos canais, né? Até pouco tempo, nosso principal relacionamento era o rádio, né? O rádio continua sendo ainda um Uhum. veículo muito forte Uhum. com o nosso público, mas a gente fez uma leitura e entende que tem essa transição também. Então, esse próprio espaço que a gente está hoje aqui já é uma forma de se comunicar com novos públicos de uma forma mais direta, e assim a gente faz com toda a nossa comunicação. Então, a gente está abrangindo isso e com a nova marca isso nos facilitou, né, dela transitar então nas mídias tradicionais, mas também nessa nova onda digital. Hoje é muito utilizado o próprio WhatsApp, né, o modo de relacionamento no dia a dia. Então, isso tem nos facilitado a propor novas possibilidades de relacionamento com o nosso público. E a marca nos dá essa segurança que ela transita em todas as mídias. E outro ponto importante também é a gente precisa atualizar o estereótipo do agricultor, né? Então a gente ainda tem aquela visão, eu que estou há menos tempo na cooperativa, né, que ainda estou numa curva de aprendizagem, né, de uma maneira mais profunda sobre o público, a gente precisa fazer essa atualização, porque o agricultor não é mais aquele cara que vai ficar lá 6 da manhã sem nenhuma conectividade, muito pelo contrário, ele está muito ligado em tudo que está acontecendo, ele continua tomando o chimarrão dele pela manhã, continua ouvindo rádio, mas ele está com o telefone na mão, né? Ele está vendo o que está acontecendo no mercado do agronegócio em nível nacional, global, então ele está ligado nisso. Ele consome informação através do WhatsApp. Tem muitos dos nossos cooperados que ouvem o nosso programa de rádio pelo WhatsApp, a gente Uhum. compartilha isso com eles, né? Então, essa ideia multicanal da comunicação e essa atualização do estereótipo de como o agricultor consome informação e consome mídia, a gente precisa também estar muito atento, porque as coisas estão mudando também com bastante velocidade. E a comunicação tem mudado bastante também, e até essa própria interatividade, esse relacionamento, essa conversa cada vez mais próxima. Essa era que a gente vive agora é uma era de aproximação, não é de distanciamento. Inclusive, isso acontece aqui. O podcast é um canal em que os cooperados podem, inclusive, sugerir o que eles querem ouvir aqui. É, Eles podem participar dessa forma, não e podem? talvez eles vão ouvir esse podcast dentro de uma colheitadeira, né? Exato. Colhendo lá com o teu telefone na mão, no ar-condicionado. Então, mudou muito o perfil dos agricultores, a maneira como eles consomem a mídia, como eu já falei. Então, existe uma grande possibilidade, né, de que eles consumam esse tipo de informação em diferentes plataformas. A gente tem que estar muito atento a isso. E esse canal aqui do podcast foi criado exatamente para isso, para a gente trazer assuntos do dia a dia que a gente precisa se aprofundar um pouco mais, né? Porque também a gente está um consumo de informação muito rápido. Uhum. Então, a gente quer saber, a cooperativa mudou a marca, legal ali, né? Nós temos o
material mais rápido, mas para quem quer se aprofundar, entender um pouco melhor, então esse é um canal. E sim, a gente tem inúmeros conteúdos, né, que eles vão flutuar em toda a cooperativa, né, e principalmente sempre pensando no nosso cooperado aí, para a gente estar mais próximo dele, trazer coisas relevantes para ele mesmo, que façam a diferença. Eu digo mais, é nosso dever e a nossa obrigação se comunicar bem com todas as sucessões, com todas as gerações dos nossos cooperados. É nosso dever. Muito bem, então vamos a uma mensagem final aí. Eu gostaria que vocês se dirigissem diretamente ao público-alvo, acredito que são os cooperados, e deixasse essa mensagem de que forma vocês pensaram essa mudança, essa transição da imagem visual da cooperativa Tradição, mas que reflete um momento, é um marco na história da cooperativa, e de que forma vocês pensaram com muito zelo, com muito cuidado nos cooperados em receber essa nova marca. Bom, assim, a mensagem final é que eu quero agradecer muito à diretoria da Cooperativa Tradição por ter confiado no nosso trabalho e ter nos dado essa missão, porque foi um marco para a cooperativa, mas é um marco na carreira de qualquer publicitário você ter um projeto como esse no teu portfólio, né? Então eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte, né, desse projeto que é tão grandioso e que ainda vai reverberar, né, culturalmente pelas áreas onde a cooperativa atua, é uma coisa que vai ficar, né, como um marco histórico dentro da cooperativa, e isso é motivo de muito orgulho para mim por ter participado desse processo. Sinto que nós temos um caminho muito grande pela frente de inovação, de industrialização, então a cooperativa vai crescer muito, né, a partir desse momento, e é muito bom saber que o nosso trabalho está junto com esse crescimento e está fazendo isso para agregar mais valor ao trabalho também do nosso cooperado, que está no dia a dia lá, fazendo tudo isso, né, ter sentido para todos nós. Muito bem. Isso, perfeito, né? Eu também pego esse gancho e, né, agradecer a diretoria pela confiança, né, de um projeto tão grande. Quando a gente começou a redesenhar ali, ver o impacto, né, o quanto que a gente impacta em quantas famílias, né, em famílias de cooperados, famílias dos colaboradores, de todo esse ecossistema, né? E um projeto desse para nós, como profissional da área de comunicação, é desafiador, mas é muito gratificante, né? Aquele negócio, acordar às vezes de madrugada, pensar, nossa, vamos mudar mesmo a marca da cooperativa desse tamanho, mas com embasamento, né? Com muito estudo, muito conversa, um briefing bem feito com a diretoria, ouvindo o nosso público, isso ficou mais leve. E o que nos deu a confiança, e agora olhando para o futuro também, essa confiança para o crescimento da cooperativa bem estruturado. Então, isso eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse processo e principalmente também dessa cooperativa que faz a diferença onde ela está inserida. Adriana, a cooperativa sempre foi muito tímida na comunicação. O Paulo, que está um pouco mais tempo conosco, sabe disso, né? E faz tempo que a gente conversa sobre isso, que a gente tem que ser um pouquinho mais aguerrido na comunicação, sabe? Mostrar mais aquilo que a gente faz. E a marca reflete isso, né? Para a gente estar um pouco mais perto de todas as gerações, de todos os nossos cooperados, né, de todo o mercado. Hoje a gente vai até Minas, Goiás, aí vendendo os nossos produtos. Então a gente está numa fase que a gente precisa se comunicar melhor, não só com o nosso cooperado, mas com todo o público. E a marca reflete isso. Então foi muito assertivo aí a mudança da marca. Eu acho que eu tenho que agradecer, né, os dois, o Paulo e o Samuel aí, que essa confiança que a gente passou para vocês não foi à toa. Vocês realmente aí fizeram um excelente trabalho, né? E o nosso cooperado está vendo isso, sabe? Que isso que ele precisa ter uma comunicação aí, ele precisa saber aquilo que a gente está fazendo, essa clareza, essa transparência é importantíssimo para ele. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês aqui em mais um episódio do Tradição Podcast. Foi muito bom conhecer a história por trás dessa nova marca, esse marco também para a história da cooperativa Tradição. E eu levo essa frase, achei ela sensacional, de uma nova maneira de se comunicar com os cooperados, canais cada vez mais abertos de comunicação para escutar também, para levar mais informação. Isso é sensacional. Muito obrigada pela participação de todos vocês aqui e a gente se encontra no próximo episódio.